Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Efésios capítulo 4, versículos 30 a 32. Você pode acompanhar no telão, se você o preferir. E leio assim: Paulo está, o apóstolo, doutrinando a igreja de Éfeso e a nós, por consequência, dizendo o seguinte: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Uma das características do discípulo, que nós encontramos lá no Sermão da Montanha, e que nós vimos no seminário Caráter Verdadeiro e Frutífero Discípulo de Cristo, é que o discípulo ele deve ser compassivo. Ele deve ter compassividade de espírito. O apóstolo Paulo está aqui dizendo: olha, vocês precisam ser benignos uns para os outros. O que é ser benigno? Benigno significa ter a predisposição para fazer o bem, não o mal. Ele diz: sejam compassivos. O que é compassividade? Quem se lembra? Misericórdia. É passar com o outro. É compartilhar a dor do outro. É compartilhar a dificuldade do outro. É compartilhar o momento difícil do outro. Não é dar as costas e fazer de conta que eu não vi. Não, o problema não é meu, é dele. Não, eu vou aqui ficar orando. Não é isso. É orar, mas se envolver para auxiliar, para ajudar. Paulo diz: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A tônica do que Paulo está falando aqui à igreja de Éfeso é relacionada ao perdão. E amados, como tem gente que tem dificuldade para perdoar. Há pessoas que têm muita dificuldade para perdoar, e há pessoas que têm muita facilidade para azedar. Tem gente que azeda com uma facilidade incrível. Você conhece aquela plantinha chamada dormideira, não conhece? Conhece? Tem alguém que não conhece a plantinha dormideira? Não. Dormideira, ela tem uma folhagem parecida com a samambaia. Samambaia você conhece? Só que é pequenininha, né? Os galhos são máximo, se não me recordo mal, desse tamanho. E ela sai assim, os galinhos com as folhas, né? São folhinhas pequenininhas. Ela é muito sensível. Se você passar e esbarrar, ela faz assim, ó, se fecha toda. E se alguém tem dúvida de que a árvore é um ser vivo, vai acreditar na hora quando passar por uma dormideira. Por quê? Porque ela reage ao menor toque, só de aquele arzinho mais forte deslocou nela, ela se fecha toda. Tem gente que é dormideira. Tem gente que tem uma sensibilidade para azedar, para mostrar as garras da autodefesa, incrível. Cutuca quem está do teu lado e pergunta para ele: não é você não, né?
Você não é? Olha para ver se não, você não tem cara de ser assim. Irmão, conviver com uma pessoa dormideira. Rapaz, tem um texto na palavra de Deus que diz assim, ó: é melhor viver num canto de águas furtadas. Sabe o que é um canto de águas furtadas? Imagina você morar lá em cima de uma colina, não tem água encanada, e o único lugar para pegar água é lá embaixo num poço, e você tem que levar o balde, encher e olhar para cima e dizer: eu vou ter que subir aquela colina todinha só para levar água lá para casa. E o sábio diz assim: olha, é melhor morar num canto de águas furtadas do que num lugar cheio de conforto, mas com uma mulher rixosa. Isso não é só mulher rixosa, né? Ele está usando mulher, que ele é o homem, ele está escrevendo. Se fosse uma mulher, ela ia dizer assim: do que viver num lugar com um homem rixoso, resmungão, sabe? Aquele que nada para ele está bom, a comida não está boa, o tempero não está bom, a casa não está boa, a roupa não está boa, bem passada, sabe os negócios? Resmungão, chato, cri-cri, pernilongo. E aí o escritor diz assim, o sábio, né? É melhor morar num canto de águas furtadas. É melhor morar num lugar que está lá na colina, e se precisar de água eu tenho que descer aquele troço tudo para pegar o balde e subir aquele balde e chegar lá em cima botando os bofs para fora, porque eu não tenho facilidade de ter água dentro de casa, do que morar num lugar cheio de água, cheio de, né, conforto, mas não ter paz dentro de casa, porque eu convivo com uma pessoa que ela é terrível para conviver. Gente dormideira é gente muito difícil. E amados, como há pessoas que têm dificuldade para perdoar, ela azeda, e ela tem uma dificuldade tremenda para reconstruir o relacionamento. Tem muitas esposas, me perdoem queridas, porque isto é uma característica da mulher. Tem muitas esposas que não leem ou esquecem, porque azedam, e o azedume, ele turva a capacidade de inteligência da pessoa, que vai dormir azeda com o marido. Quando a palavra de Deus diz assim: a mulher sábia faz o quê? Edifica a sua, e a tola com as suas próprias mãos a destrói. E muitas vezes destrói com a calça comprida que veste para dormir, porque vai dormir azeda. A palavra de Deus diz assim: não se põe o sol sobre a tua, mas tem marido que azeda, ele já chega em casa meio azedo com alguma coisa, a mulher vai falar com uma coisa com ele, ele não é cavalo, mas ele mostra todas as ferraduras que ele guardou com ele o dia inteiro, né? É um poço de ignorância. Não é uma dormideira, é o contrário. Eu não sei se você sabe, mas a dormideira ela tem uns espinhozinhos, não tem? Não tem uns espinhozinhos? A dormideira, o caulezinho dela tem uns espinhozinhos, né? Tem uns maridos aí que o cara chega em casa, às vezes não mostra lá as ferraduras, mas ele mostra os espinhos que ele vem trazendo com ele. Dá uma olhadinha, vê, tem do lado e fala assim: você não é assim não, né? Puxa vida. Tomara que não, mas é uma verdade. E aí esse marido esquece que diz a palavra de Deus: não se põe o sol sobre a sua ira. E aí vai dormir zangado, aborrecido, azedo com a mulher, com os filhos. E quem gosta desse negócio? É o diabo, são os demônios trabalhando para construir a desarmonia, trabalhando e construindo o distanciamento, a frieza do relacionamento e as feridas na alma. Por que tem pessoas que têm tanta dificuldade para perdoar? Eu tenho aqui algumas razões que eu quero que você reflita sobre elas. Uma razão é porque elas não sabem que são indignas diante de Deus por seus pecados. Qual é a primeira característica que você aprendeu no seminário Caráter Verdadeiro Frutivo Discípulo de Cristo, lá do Sermão da Montanha? Que nós devemos... O que é? Inadequação espiritual.
Eu não tenho como me achegar aqui e entrar para cultuar a Deus. Eu não tenho como me ajoelhar para orar, ou sentado, ou em pé, como for. E eu vou falar e vou pedir qualquer coisa para Deus. Eu vou falar o que quer que seja para Deus, sem em primeiro lugar eu me lembrar que eu sou inadequado para estar diante daquele que é santo. Eu sou um pecador. Eu sou alguém que peca, e eu vou falar com o Santíssimo e Todo-Poderoso e único Deus. Tem gente que não sabe, ou melhor, que não perdoa, tem dificuldade para perdoar, guarda rancor, ressentimento, sabe? Tem que passar um tempão para conseguir admitir, se aproximar ou deixar que aquela pessoa se aproxime dela, porque não sabem que são indignas diante de Deus por causa dos seus próprios pecados. Quem tem dificuldade para perdoar não sabe do perdão de Deus que em Cristo Jesus já foi disponibilizado. E quem sabe um crente que diz que eu recebeu Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, mas ainda é rancoroso, ainda é rancorosa. Isto é uma incoerência. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: se você diz que ama a Deus que você não vê, e odeia o teu irmão que você vê, você é um mentiroso, você é um hipócrita também. É mentira, está enganando. E a pessoa que guarda mágoa, ressentimento, rancor contra o seu próximo, pior, se esse próximo ainda está do lado, é alguém que convive. Às vezes o marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe, o irmão em Cristo, né? É porque se esqueceu que diante de Deus não tem nenhuma dignidade por causa dos seus pecados. Outra razão é que por não terem a compreensão dessa verdade, elas não sentem a necessidade de serem perdoadas. Quem não sente a necessidade de ser perdoado, não vai pensar em perdoar ninguém. Perdoar porque você veio de lá, não percebeu, deu uma topada em mim e me machucou. Já perdoou. Mas perdoar, de fato, algo grave, uma traição, algo que causou um prejuízo, e aquela pessoa se arrependeu, e a outra não perdoar, é porque não sente que tem necessidade de ser perdoado também. Nunca se sentiu na necessidade de ser perdoado. E São Francisco de Assis é historicamente declarado, né, uma música de algo que ele teria dito, né? É perdoando que se é perdoado. E o apóstolo Paulo está dizendo lá: olha, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo Deus vos perdoou. São Francisco de Assis tirou daí desse texto para dizer: é perdoando que se é perdoado. Quando o Senhor diz assim: tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Como é que eu posso esperar ser perdoado se eu não perdoo? Mas há pessoas que elas não têm facilidade para perdoar, elas não sentem, sabe essa expressão? Eu não sinto que eu tenho que perdoar. Perdoar não é questão de sentir, perdoar é uma questão de agir, perdoar é uma questão de saber, perdoar é uma questão de razão, não é uma questão de emoção. Se você for esperar sentir para perdoar, então é porque você não entendeu que você é perdoado por Cristo Jesus, porque Deus te amou ainda quando você não mereceu, e ninguém merece.
e ninguém merece. Pessoas assim não conheceram o perdão do Senhor, porque não se sentem pecadoras. Olha como é que a coisa vai ficando pior. Primeiro, elas não se sentem dignas diante de Deus por seus pecados. Então, não sentem necessidade de serem perdoadas. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizerem assim: não, eu vou para o céu, eu não roubo, eu não mato, nunca roubei, nunca matei, nunca quis nada de ninguém, nunca cobicei a mulher, o dinheiro de ninguém, o carro de ninguém. Eu vou para o céu sim, por que não? Elas não sentem a necessidade de serem perdoadas, pelo simples fato de que vivem à margem de Deus, sem consciência da sua inadequação espiritual. Elas se sentem justas e batem no peito: não, mas eu também sou filho de Deus, não, eu também vou para o céu. Eu acredito que muitos de vocês aqui já ouviram alguém, se é que já também algum dia não falou isso, não é? Tem alguém aqui que algum dia falou assim, ou já ouviu alguém falando assim? Levanta a mão, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Puxa, todo mundo quase, né? Mas também há pessoas que têm muita dificuldade para perdoar, porque carregam feridas e traumas provocados por alguém que lhe foi muito próximo. Talvez foram abusadas e não conseguem perdoar o abusador. Talvez sofreram uma traição que lhe causou um prejuízo e não consegue perdoar o traidor. Talvez seja alguém que está assim, se sentindo tão ferido, tão ferida, que não consegue liberar perdão para aquela pessoa. Eu quero te falar de duas coisas diferentes. Liberar perdão é uma coisa, perdoar é outra. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que significa isso? Que Deus, por antecipação, Deus liberou o perdão, e esse perdão está à disposição do mundo inteiro, mas só será perdoado aquele que receber Jesus como único, eterno, suficiente Salvador. É como se o perdão de Deus fosse algo que estivesse numa prateleira, e cada um devesse chegar lá para ter o perdão, dizer: eu tenho necessidade de ser perdoado. Então ele vai lá e ele se apossa do perdão que Deus já disponibilizou. Mas estar perdoado só quando ele chegou e fez isso. Por isso que a palavra de Deus diz assim: se confessares os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e vos livrar de toda injustiça. Então, para ter o perdão, para o perdão se tornar concreto, efetivo na vida da pessoa, ela precisa reconhecer que é pecadora, ela precisa confessar, ela precisa pedir perdão, e ela precisa receber este perdão que já foi liberado. Então são duas coisas diferentes. E Paulo está dizendo: antes sede uns para com os outros benignos. O que é ser benigno? É ter a disposição para perdoar, é estar aberto para perdoar, é já ter perdoado por antecipação, ainda que não tenha sido efetivada a ação concreta do perdão, porque está faltando a pessoa pedir. Mas há duas coisas que trabalham diferentes aqui. Aquele que comete o pecado contra o outro, ele está sob o peso da maldição desse pecado, porque a palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem o que entre nós e Deus?
separa. Então, esta pessoa que cometeu o pecado, ela que agrediu, que feriu, que abusou, que traiu, que roubou, ela cometeu um pecado, que falou mal, que amaldiçoou, enfim, ela está sob o peso da justiça de Deus por causa do pecado. Mas olha que coisa terrível, aquele que sofreu a ação do pecado deste que aqui está, também vai estar em pecado, se ele ferido guardar a mágoa, o ressentimento, o rancor, e não se permitir abrir o coração e liberar o perdão, dizendo: ele me feriu, ele me machucou, ele me trouxe esse prejuízo, mas eu não vou guardar o rancor, o ódio, não vou alimentar esta animosidade, não vou permitir meu coração ser cheio dessa sujeira, porque eu não mereci nada, eu era inimigo de Deus e ele já tinha liberado o perdão para mim, e quando eu me arrependi, eu confessei, pedi perdão, ele me perdoou. Então Jesus disse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como eu fui amado por Deus, eu rejeito isso, então eu já libero em nome de Jesus o perdão para aquela pessoa. Se ela não faz isso, ela também vai estar em pecado. Por quê? Porque haverá um demônio que estará lá o tempo todo, mas ele te traiu, mas ele te feriu, mas ela te trouxe esse prejuízo, e aquilo vai azedando dentro da pessoa, de tal forma que essa pessoa não consegue esquecer o mal, e alimentando-se desses pensamentos malignos, insuflados por demônios, porque só a eles interessa que o mal permaneça, ela também vai estar em pecado. Amados, pessoas assim, elas desenvolvem enfermidades de origem psicossomáticas, são as chamadas doenças autoimunes, que afetam, por exemplo, o sistema nervoso, que provocam alergias das mais diferentes. Psoríase, que são aquelas manchas com escamação da pele, que dá coceira até gerar ferida, e vai ao médico e faz exame, e o médico diz: isso é psicossomático. Pessoas que têm perda da coloração da pele, provocada por razões psicossomáticas, por ressentimentos, por sentimentos negativos, por insegurança, pela predisposição ruim que guarda dentro de si. Tem gente que não perdoa Deus, porque Deus permitiu que aquela coisa ruim acontecesse com ela. E essas pessoas estão abertas para que as doenças de natureza psicossomática, ou seja, da alma, produzida pela alma, porque a palavra de Deus diz assim: o coração alegre faz o quê? Aformoseia o rosto e traz saúde para o corpo. Então vamos ler isso no sentido inverso. O coração triste vai fazer o que com o rosto? Feio. E vai fazer o que com o corpo? Doente. Doença. São enfermidades provocadas pela incapacidade para perdoar. Pessoas que ficam ali ruminando aquela coisa, aquele azedume, aquela amargura, aquele ressentimento, aquela animosidade. Olha outra pessoa e diz: sabe aquele negócio? Não consegue estar no mesmo ambiente. Realmente é desconfortável, sim. A pessoa não reconheceu, pelo contrário, às vezes a pessoa está até fazendo pior. Mas se eu não estou aberto a perdoar, se aquela pessoa se arrepender, como é que vai ser? Quem vai estar em pecado?
Ela se arrepende e vem me pedir perdão. Olha, eu queria te pedir perdão aquele dia. Vamos passar uma borracha nisso. Mas não perdoou. Por favor, dá uma cotoveladinha devagar em quem está do teu lado. Lembra essa pessoa aí. Deus é onisciente. Ele sabe a intenção do teu coração quando você fala aquilo que você fala. Ainda a palavra não me chegou à boca, não. E tu já conheces, Senhor, diz o salmista. Está na palavra de Deus. Sabe, doenças no sistema digestivo. Tem gente que desenvolve úlceras. Tudo que come faz mal. Tudo que come azeda. Tem gente que mal começou, já está dando vontade de arrotar aquela coisa amarga. Sabe? Conhece alguém assim? Pois é. Descontrole hormonal que leva a compulsividade no comer, que gera obesidade. Surgimento de gânglios por baixa imunidade, levando ao ataque de micro-organismos. A pessoa vai ficar doente. Por quê? Baixa a imunidade. Vírus, bactéria, arrebenta com a pessoa e ela adoece. Irmãos queridos, pessoas que não perdoam não têm qualidade de vida, pois sobretudo estão enfermas na alma, e esta enfermidade se configura por causa da separação entre ela e Deus. Veja o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, de 27 a 30. O apóstolo Paulo está tratando a questão da ceia do Senhor. Olha que coisa terrível, olha que cultura desgraçada que se desenvolveu no meio evangélico. A pessoa, o crente vem à igreja, ele vai à igreja, ele participa do culto, ele está cheio de pecado, ele pega o instrumento para tocar, ele vai lá, canta, ele levanta, ele vem e traz oferta, a expressão de adoração, tudo em pecado. O pastor fala, logo mais, ou semana que vem, será a Santa Ceia, ou a igreja já tem no calendário, todo primeiro domingo de mês, Santa Ceia do Senhor. Naquele domingo, até a roupa que ele veste é melhor, porque é Santa Ceia do Senhor. Vem de pazes feitas com a esposa, com o marido, com o filho, com o papagaio, com o periquito e com o cachorro do vizinho que rosnou para ele, porque é a Santa Ceia do Senhor. Porque Paulo diz lá, antes de tomar a ceia, examine-se, pois, o homem em si mesmo, para que não haja condenação. Mas olha aqui, e quando vem para participar do culto, quer dizer que Deus só está presente na ceia? O apóstolo Paulo, falando então aos Coríntios, ensinando a respeito dessa questão, ele diz o seguinte nesse texto de 27 a 30 do capítulo 11: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é ser réu? Acusado como culpado de Jesus ter morrido naquela cruz, da maneira como morreu, assassinado. Essa pessoa será réu de assassinato de ninguém menos do que o Senhor Jesus. E ele continua: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. De que corpo que ele está falando? A palavra de Deus diz, e o apóstolo Paulo mesmo vai dizer isso mais à frente, e antes ele vai dizer que a igreja, ela é o quê? Ela é o quê?
e tem gente que está enfermando, trazendo enfermidade para o culto do corpo, que é a igreja. Por quê? Porque vem com pecado. E que pecado? O de não discernir o corpo e o sangue de Jesus. Por que não discernir o corpo e o sangue de Jesus? Porque o corpo de Jesus e o sangue de Jesus foi dado em sacrifício para pagar o preço e perdoar o pecado de quem não tinha perdão. Eu e você. Paulo está dizendo: como é que você pode guardar mágoa, ressentimento, rancor, tentar se prevalecer com outro? Você quer comer e esquecer que ele também vai comer. Você quer que ele se dane. Se não sobrar para ele, é problema dele. Ok, farinha pouca, pirão meu é primeiro. Você não está tratando com amor. Você guarda mágoa, você guarda ressentimento, você guarda rancor, você não libera perdão para quem te fez mal. Você vem e participa do culto, dá a Deus um culto, e na hora da ceia você vem e não discerne o corpo e o sangue do Senhor. Você está sendo acusado de culpado pelo assassinato do Senhor Jesus, que morreu inocente. E ele conclui dizendo no verso 30: eis a razão porque há entre vós, o que? Lê por favor. Muitos fracos e doentes. Por que tem muita gente? Ele está falando para crente. Por que é que tem muitos crentes doentes? Porque não discerne o corpo e o sangue do Senhor, porque não libera perdão. Amados, perdoar traz cura. Perdoar traz libertação. Perdoar fecha a porta para enfermidades. Se houvesse maior disposição e prática de liberação de perdão para aqueles que fizeram mal, e ação prática de perdoar a quem se arrependeu, confessou e pediu perdão, haveria muito menos gente nos consultórios de psicólogos, nos consultórios de psiquiatras, nos consultórios de médicos alergologistas, nos consultórios de médicos que cuidam de problemas gastrointestinais, de médicos. Haveria muito menos gente gastando dinheiro com remédio e investindo no seu lazer e da sua família, porque remédio não é barato, né? Isso tão somente porque estão enfermos, por não liberar perdão, por não perdoar. Pensa sobre isso. Se você faz agora uma análise da sua vida, se confrontando com esta palavra de Deus, será que há alguém que você precisa liberar perdão? Mas pastor, a pessoa não está aqui. Estou falando de liberar perdão, fazer o que Deus fez, porque é isso que Ele espera que eu e você façamos, que tenhamos a predisposição, ou seja, antes que a pessoa peça perdão, antes que a pessoa se arrependa, não sei nem se ela vai se arrepender, eu é que não vou ficar guardando mágoa, ressentimento e rancor, eu é que não vou permitir doença entrar na minha vida, porque eu não vou dar lugar à doença causada pelo azedume, pelo rancor, pelo ressentimento, pela mágoa, pelo ódio, porque eu não mereci, senão a morte e a separação eterna de Deus. E diz mesmo a palavra de Deus que eu já estava morto para Deus por causa dos meus pecados, e ainda assim, antes de que eu me arrependesse, antes de que eu tomasse qualquer atitude, Deus me amou de tal maneira que Ele liberou perdão para mim, e Ele liberou esse perdão enviando o seu Filho Jesus, que morreu naquela cruz e pagou o preço
para que eu pudesse ser perdoado quando eu reconhecesse que era pecador, me arrependesse, confessasse, pedisse perdão. Será que você tem alguém que você precisa verdadeiramente liberar perdão? Será que você precisa dizer para Deus: Senhor, eu quero pedir perdão ao Senhor, porque eu não tenho discernido o corpo e o sangue do Senhor. Eu quero pedir perdão ao Senhor, porque quando eu lembro dessa pessoa, o que essa pessoa fez me faz mal. Quando eu lembro do que essa pessoa fez comigo, e eu ainda sofro consequências daquilo que essa pessoa fez, Senhor, eu sou tomado por uma ira, eu sou tomado por uma revolta, eu sou tomado por um desejo de justiça, que leva aquela pessoa a sofrer, porque eu sofri muito, estou sofrendo. Será que há alguém aqui que hoje precisa de cura? E Deus está disposto a curar, e eu vou orar pela tua cura, porque a palavra de Deus diz pelo apóstolo Tiago, no capítulo 5, há alguém enfermo? Então procure o ministro da igreja, os ministros, para que ore com a oração da fé, ungindo com óleo. E a oração do justo pode muitos dos seus efeitos, sarará o enfermo, e se houver pecado serão perdoados. E por que serão perdoados? Porque esse que está enfermo vai reconhecer a origem do mal, confessar, pedir perdão. Mas é preciso haver disposição sincera, porque Deus conhece o coração. Meu papel é dizer não. Satanás, meu coração não é depósito de lixo. Eu não vou ficar guardando aqui esse ressentimento, essa mágoa, esse rancor, essa ira. Eu não vou. Talvez você ainda não desenvolveu enfermidade. Talvez a enfermidade ainda não se manifestou no seu corpo físico. Talvez a enfermidade esteja ainda somente no ambiente da sua alma. Talvez ela ainda não deflagrou a enfermidade física. E se assim o é, está melhor ainda hoje para você. Reconheça hoje, agora. Diga para Deus: Senhor, em nome de Jesus, eu rejeito esse ressentimento, eu rejeito a ira, o ódio, a mágoa, eu rejeito o desejo de vingança. Senhor, eu quero nesta hora, sinceramente, eu libero perdão para fulano, porque fez isso contra mim, em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito este mal dentro de mim, em nome do Senhor Jesus. Eu começo agora a me preparar para o dia em que esta pessoa venha me reconhecer e confessar e pedir o perdão. Eu, em nome do Senhor Jesus, a partir de agora, começo a orar por esta pessoa e peço ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, toda a legalidade que o diabo conquistou para estar oprimindo, roubando e matando a vida daquela pessoa, ainda que ela tenha me feito esse mal, eu agora, Senhor, oro, clamo ao Senhor, intercedo pela salvação dela, intercedo pela libertação dela. Ela fez isso porque não te conhece, ela fez isso porque não teve uma experiência de encontro contigo, ela não reconhece teu amor e a tua graça, ela cometeu esse pecado contra mim, mas eu rejeito ressentimento, mágoa, rancor, ódio. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo aquela pessoa, porque a palavra de Deus diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Eu não sou inimigo dele, ele é que é meu. Eu vou orar por ele. A palavra do Senhor diz que eu devo amar o meu inimigo. Ele não me ama, mas eu vou amá-lo. Eu não vou ter meu coração adoecendo a minha alma e trazendo enfermidades para o meu corpo. Eu não vou ter isto para impedir a minha comunhão com Deus, para que quando eu orar pedindo algo ao Senhor em nome de Jesus, Satanás não esteja me acusando como réu de ter assassinado Jesus naquela cruz.
porque eu não mereci o perdão. Eu não mereci que antes que eu reconhecesse o meu pecado e confessasse, Ele já tivesse morrido naquela cruz, sofrendo tudo que sofreu por mim. Então você tem que fazer essa oração, abrindo a sua boca e fazendo o mundo espiritual ouvir isto. Eu quero convidar você, se alguém aqui, se você está nesse primeiro estágio, teu corpo ainda não adoeceu, em nome de Jesus, ponha-se em pé e comece agora a fazer essa oração, onde você está. Mas se você é alguém que reconhece que já tem enfermidade, você já foi ao médico, o médico falou, isso é psicossomático, você vai ter que fazer, você vai ter que tomar esse remédio o resto da sua vida. A palavra do Senhor Jesus, Senhor Deus diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Se você reconhece que há uma enfermidade no teu ser, ela é de natureza psicossomática, o Espírito Santo está agora confrontando você, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Onde você estiver, fique em pé também e comece a falar com Deus. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quero que nós estejamos orando por você. Se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.